também dar continuidade à nossa conversa de fala de participação de jovens na política, principalmente participação feminina. Exatamente. Também dar continuidade à nossa conversa. Redi, existe um perfil de jovens de jovens na política? Eu ponho curioso, você. Não está chamando não. Não, né? Preciso. Agora é interessante o jogo aquela, né? Mas não está chamando que tem. Pelo menos para aquele que não toca, tanto aquele que está naquele político, não está falando política institucional, partido, ou aquele que está fazendo política de rua ou política comunitária, informal, digamos assim, porque tem um perfil, porque tem pessoas que nascem com vocação, mas gostam de política. Botão. E é que tem perfil. Botão na classe alta, botão na classe baixa. Okay. E Cabo Verde, felizmente, tem aquela vantagem lá de conseguir bem de qualquer maneira. E, bom, tem uns caminhos que você toma, naquela outra questão, mas você consegue. E, portanto, que ela antoja. Agora, perfil para o flama, tem aquele jovem que dentro, tem aquele jovem, acho que não, até porque juventude é uma categoria tão heterogênea. E na política, botaste todo tipo de alguém. Botaste todo tipo de alguém e, por exemplo, canto por questão de paridade, não te lembro onde que as alturas, na altura era assessor de ministra Maritza Rosabal, e que era ministra de família, tinha aquele, não te lembro na altura onde que as grandes críticas que fazê-lo era onde que está mérito. E a resposta era simples, mas gosto que seja mérito, que eles outros vão para mérito. Que ele para um flama boa na política tem todo tipo de alguém. Arruaceiros, pessoas com boa intenção, pessoas com má intenção. Então, porque tem um perfil. E agora, é verdade que monta alguém toda a política como uma forma de dar bem na vida. E culpado das coisas ali é próprio políticos. É em ação, é em atividade, né? Como as condinhas foi aquela coisa ali por alto, né? Sim, de facto é verdade. Botando alguém, então, botei no fundo é que perfil, mas botei dois sentimentos. E mim durante tudo Cabo Verde que anda e botou gel. Botei uma parte de jovem que está fama que quer que sabe de política com aquela coisa ali sujo, quer dizer, tudo bandido. Botão. Tem uma outra parte, nunca pode focar que pouco. Tem uma outra parte que está falando, mas ele de hoje, mas não vai perder bem na vida e tem que ir para a política. Claro que tem um meio que cresce na área disso, que está bem para o que ele tem outras condições. Tem tendências e você perceber na qualquer jovem que fala com ele, na qualquer parte que eu vejo, ele todas aquelas duas tendências. O perfil que acredita, mas tem. Você concorda com Viviane, você está dentro desse? Então, chama, primeira coisa, você tem que identificar que a política, né? Você tem que identificar aquela política que é feita. Depois, moda na minha casa, me entra mais para, dizer, com aquele intuito de estimular mais jovens, né? É assim, se coisas que te direito, não estou a coisas que te direito e não estou a ficar sem fazer nada. Então, se mesmo eu amo coisas que te direito, me querer para coisas para tom que tem que ser, tem que dar primeiro passo, né? E sempre está a dizer, alguém sempre tem que dar a cara. E aquela questão que me estava a dizer, vou ter mais jovens, te inspirar outros jovens, né? E não te acabar para criar um rede. E depois não te sentar, não te discutir políticas de forma clara, né? Para não seguir dizer o mesmo caminho, né? Mas para não fazer coisas diferentes. Porque se está a dizer, mas nós é a geração do futuro, né? Ainda nós que a mudança está. Então, não tem que pôr em prática. Então, que a geração é que está bem, este está apostando a nós. Né? Então, nós não tem que ali... como é que me pode dizer? Não te ficar incumbido de bem preparar o mundo que é para que os outros podem... E até me acostumar a dizer pessoas, me não ficar tão preocupado, né? A hora que me parar, me pensar na que mundo tinha filhos também viver. Pois. Mas daí a minha preocupação é que te levar-me a levantar, porque bota tempo ouvido, já agora, para estender para o banda ali, daquela questão que não teve de falar já de mulheres, né? na política. Assim me estava a dizer, não teve ganhos, não teve, que hoje em dia
várias mulheres a desempenhar cargos de tomadas de decisão, quer na público, quer na privado. Não tem lei de paridade, é que bem reforçar esses desafios que as mulheres têm. Não sabemos, não tem o preconceito na sociedade, não tem ainda, por mais que esta semana o tema não tem o preconceito, não tem aquela questão da exclusão, que ainda existe, e não tem aquela questão de violência contra mulheres. Não te mulheres é que mais está a sofrer casos de VBG. Então, não tem que, daí, não tem que ter mais participação feminina, né, que é para colmatar. Já que Viviane está a falar de preconceito, Viviane sendo jovem mulher entrando na política, você tem algum tipo de preconceito? Como é que foi? Nunca pode nunca passar, né? Ainda, porque se não dizer mulher já que ele entra na política. Mas quando você começa, os amigos, os familiares apoiou, eles falam, você vai para a política, que tive um comentário desmotivante. Acho que ele teve depois. Ele teve depois, porque pessoas, o fato de me teve de lado de um candidato e que vencer eleições, estou a chamar por direito, mas não teria que estar a trabalhar com aquela pessoa, vou te entender. Então também também que por que eu vou acabar a trabalhar com eles, vou ter andar, a fazer política? Não, pessoas, não tinha trabalho, me queria apoiar a causa, queria para mais jovens, ou já mantava a apoiar uma causa, independentemente que aquele que seja, ficar tão feliz de apoio que me dá, né? Enquanto jovem, não, e enquanto mulher, porque não estou naquela questão de destaque. E lá uma mulher já te destaca. É naquela questão da lei de paridade, que a pessoa já está a falar, que está a dizer, mas na política, mas tem que ter pelo menos 40% de um dos sexos, né? E quando você está a criar lista que pode ser pelo menos 2 pessoas do mesmo sexo seguido, né? Que é a primeira lista. Então, o fato de ter homens e ter jovens, mulheres que participam, que ali já é um ganho, né? Que ele não está a falar, significa, mas não tem ganho. Okay. Mas não tem ganho, mas só que não também não tem muito ainda para ser feito. Só para finalizar, não tem mulheres de dirigir câmaras municipais, mas nunca teve uma mulher candidata para a presidência. Se calhar já não teve uma mulher candidata para governo, mas na sociedade que está preparada para ter uma mulher para governar o país. Por isso que me está a dizer mais desafios ainda. Ele está por correr, não está a dizer. Ele também esta mudança também na passos lentos. Isso é nossa cultura, nossa mentalidade na sociedade, aquela sociedade acima que a minha colega estava ali a dizer, aquela sociedade é que foi criada sobre o égide do machismo e onde que o homem sempre teve no espaço público e mulher naquele privado. Mas se na arte muda, né? Não te dá fácil. Sempre foi assim, só que não está sucumbindo ao curso. Exatamente. E hoje em dia, por exemplo, eu tenho estudos de história. O último livro, por exemplo, de Antônio Correia Silva, é claro, tem um capítulo sobre aquilo lá. Né? Tive mulheres de destaque. Só que como tem aquele preconceito? Não é mulher, é mulher de alguém. Ou é filho de alguém. Ou é filho de alguém. Esta lá para o pai, esta lá para o marido. Nunca para o mérito. E para aquele derivado daquele preconceito que não tem. E me insiste, por exemplo, campanha, te lembra da Somada, por acaso não está num comício legislativo de 2016, entre um homem e uma mulher. E são um grupo de mulheres de Santa Catarina, novas, que têm 30 anos. Jovens. Discurso de Saragossa. A mim gostei de dona lá. Mas na Cabo Verde, mulher é baixo. Oh, Deus! E alguém que sabe conosco, que você apoiar aquele flacidez de abote. E é uma mulher que faz isso. É uma mulher que faz, exatamente. Então tem que trabalho, é um trabalho de base. Você complementa, Maria? Eu acho que em Cabo Verde ela está também a acompanhar o próprio avanço da equidade de género no nosso país. Entretanto, ainda há muito por fazer. Por quê? Porque as mulheres continuam sendo uma minoria na política
quer porque estão em menor número, naturalmente, mas também porque são os homens que continuam também a dominar este campo e as mulheres continuam a ter que provar diariamente que têm legitimidade para ocupar esses espaços. E eu digo isso porque quando nós temos a questão da lei de paridade, que suscita grandes controvérsias, porque ser uma medida, entre aspas, dita artificial, quando se consideram todos esses aspectos, nós vemos que há muita controvérsia social, quer da parte de homens, quer da parte de mulheres, que indicam que esse espírito da paridade, dessa representação paritária, ainda não está claramente interiorizada na própria sociedade, porque grande parte dessas controvérsias giram em torno do argumento do mérito. E do argumento do mérito porquê? Porque, em regra, quando as mulheres são incluídas nessas listas eleitorais por meio desses instrumentos de ações positivas, de políticas afirmativas, como é a lei da paridade, em regra, começa-se a contestar que, afinal, a política pode ser que não tenha, pode ser que esteja conduzida por meio de uma má qualidade, ou seja, deixa de ter a mesma qualidade e faz essa avaliação do mérito dessas próprias mulheres a partir do momento que fazem parte deste campo. Entretanto, o que está aqui em causa é que a questão do mérito, dessa avaliação do próprio mérito, não tem uma própria neutralidade que se espera quando é aplicada ao próprio homem. Ou seja, ainda que a política seja um meio simbolicamente e numericamente dominado por homens, nunca até então, até antes de haver a participação das mulheres, nunca se tinha feito essa contestação do mérito em função de o homem ser homem, nunca se tinha contestado a sua capacidade e a sua competência para esta área. Okay. Isto mostra-nos que, afinal, as mulheres têm uma luta que não acaba, porque primeiro precisam lutar para ocupar o seu próprio espaço, depois precisam lutar para provar que, afinal, têm o mérito para ocupar este mesmo espaço e depois precisam lutar diariamente para legitimar o seu próprio mérito e o seu próprio direito de estar a ocupar esse espaço. Isso acaba por ser uma luta diária, é uma luta que não tem fim, mas eu acho que já está assim na hora desta não precisar ser uma luta por toda a vida, ou pelo menos uma luta por toda a vida de todas as mulheres. Exatamente, mas acreditamos que já estamos a dar passos visíveis, não é? Sim. Agora imagina-lhe uns anos, hora que também, já que nos fala de género, que é o que está acontecendo lá fora já, né? Tem tempo aí que tem conta com participação LGBT. Não será verdade, sim. Ela está complicada. Ou seja, é lutar sempre. É lutar sempre. Conversa está muito interessante, mas já não está chegando a fim. Sim, já que já não está chegando. Viviane, tem mais alguma coisa para falar? Viviane, tem mais alguma coisa para dizer nós? Eu queria inspirar as jovens que estão na casa. A Viviane podia terminar. Sim, não podia terminar com mensagem para jovens lá na casa. Que queria entrar nessa... Exatamente. Na política, tem uma participação mais ativa? Sim, mas antes eu queria só reforçar um ponto ali, que é o... que é o seguinte, se nós espiar bem, tanto a ação de política como a ação de jovens, eles têm, como é que pode dizer, eles têm coincidências básicas, né? Eles têm coincidências básicas que é desenvolvimento do futuro, que é projetar para o futuro, né? Então, claro que entre as duas sempre tem aquela diferença da linguagem, aquela linguagem que é falada, né? Tipo, na política está falando uma linguagem, jovem que te entender, jovem está falando outra linguagem e política que te captar. Mas não tem muito mais pontos comuns que não pode imaginar. Então, ali, mas não devia era aproveitar esta semelhança, né? Ou seja, nem aproveitar, focar, porque tem acontecido bastante foco e desfoco, né? Então, era tanto para jovens que estão lá na casa, ou mesmo para políticos que estão a fazer política, e não focar na semelhança, de forma a não poder reestruturar essa conexão, né? Essa conexão que é para o progresso da política no nosso país. Então, te esperar, mas não te contar que todos jovens que não ficar parado, que não ter medo de questionar, e que não te questionar não num bom caminho. Então, não investir mais na política, porque se não querer mudança, ele tem que começar a ir para nós. Bom, já não ficar ali que
Mensagem de Viviane.